Então, pode começar a aula, fica à vontade. Deus abençoe por todo o processo. Amém. Pessoal, então, boa noite para vocês, graça e paz. Né? Nós vamos dar início a essa disciplina, Cosmovisão Reformada. Eu fiz até um comentário um pouquinho antes com vocês a respeito da importância dessa disciplina quando a gente pretende estudar teologia. Né? Então, a gente tem uma caminhada que eu acredito vai ser bastante interessante. Eu vou, nesse início, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu vou aproveitar esse ensejo já e fazer uma apresentação de algumas obras, de alguns materiais, que eu acredito são extremamente importantes, são bons, são literaturas que vocês vão poder estar... talvez vocês tenham algumas dessas literaturas, estudando, aprofundando, e eu já testei cada uma delas, viu? Então, eu vou começar citando aqui um livro que eu acredito, se você quer estudar cosmovisão, tem muita coisa no mercado, mas esse livro eu acho que ele se torna indispensável na literatura sobre o tema, né? É um livro do James Sire, Dando Nome ao Elefante. É um livro muito bom de ser lido, bastante esclarecedor, editora Monergismo, tá bom? Dando Nome ao Elefante. É uma obra que, pegando o gancho aqui do pastor Jonas Madureira, né? Acho que você não deveria ir para o paraíso antes de ler esse negócio. Tá bom? Então, nós vamos fazer alguns recortes dessa obra, que são muito basilares, esses recortes, vão ser muito importantes para nós. Do mesmo autor, tem alguns microfones abertos, aí eles ficam dando interferência. Se puder o pessoal fechar, ajuda muito. E aí, é claro, na hora de perguntar, gente, abre o microfone e, por favor, perguntem, tá bom? Tem muito barulho, tem gente falando, ok? Parece que agora foi. Acontece isso mesmo, né? A gente desliga, não liga, liga, desliga. Outro livro que é importante, também do mesmo autor, esse é o Universo ao Lado. Ele, temporalmente falando, é uma obra escrita primeiro, antes do Dando Nome ao Elefante. Na verdade, essa obra do Sire, Dando Nome ao Elefante, ele é uma reformulação, um aperfeiçoamento do conceito de cosmovisão. Então, se você puder adquirir essas duas obras, eu acho muito interessante. E aí, pode ler esse primeiro e ler, aí você vai estar fazendo uma leitura cronológica do pensamento do autor e você vai ver a riqueza que é esse material. Pessoal, um outro material muito importante na área de cosmovisão é esse aqui da Nancy Pearson, Verdade Absoluta, tá bom? É um livro meio parrudo, né? Tem umas 500 páginas, quase isso, 400 e uns 500 e pouquinho, com as notas bibliográficas, né? Pouco mais de 500. Então, é um livro... esse livro aqui, eu vou dizer para vocês, é um livro fantástico. Esse livro aqui é fantástico. Ele é editado pela CPAD, viu? CPAD. É um material, é um pensamento reformado. A Nancy, ela teve a oportunidade de estudar um tempo com o Franz Schaeffer, que foi uma mente muito ampla. Então, essa obra aqui, área de cosmovisão, é fantástica. Libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Nós vamos fazer algumas abordagens que eu julgo muito pertinentes nessa obra. Um outro livro fantástico, para quem quer pensar um pouco sobre a questão da fé cristã em relação à educação e à vida num contexto mais amplo, é essa obra aqui. Essa aqui é uma leitura bem rápida, é um livro bem menos volumoso,
O Crente no Mundo de Deus. O Crente no Mundo de Deus, do Cornélius Plântiga Júnior. Esse aqui é da editora Cultura Cristã, tá bom? Mas é uma leitura, pessoal, fantástica, é uma leitura... A cada capítulo você quer beber mais, você quer desfrutar mais. É uma leitura, esse livro aqui, não subestimem, ok? Não subestimem pelo volume. É uma obra que você lê e parece que seus olhos vão se abrindo assim, para você fazer uma leitura, segundo a Escritura, da vida, da educação, da relação de pressupostos bíblicos que são fundamentais para recolocar as coisas no lugar. Outra obra que eu acredito, se você está estudando teologia reformada e quer se aprofundar, é a obra de um neocalvinista, que é o Abraham Kuyper, holandês, e é a obra chamada Calvinismo. Eu não sei se alguém aqui tem algum desses livros que eu citei aqui. Se tiver, por favor, faça um sinal aí para eu saber como é que vocês estão nesse nível de leitura. Alguém tem? Abra o microfone e diga eu tenho. Que aqui eu não estou vendo todo mundo, né? Não sei. Enfim, esse livro aqui é fantástico. Você vai trabalhar a visão de cosmovisão aplicada na religião, na política, na ciência, nas artes, no futuro, uma visão, como que a cosmovisão reformada bíblica olha para o futuro, então um olhar escatológico, né, nesse sentido. E um outro para findar essa apresentação aqui, que é do Gordon Clark, que é esse material aqui, uma visão cristã dos homens e do mundo. Então, a gente vai pensar alguma coisa também dessa obra do Clark, que é uma obra também muito legal, muito bacana, recomendada aí por ninguém menos que John Frame, R.C. Sproul e Solano Portela, entre outros, tá bom? Bom, pessoal, dito isto, vamos para nossa aula propriamente dita, ok? Eu gostaria de ouvir o nome de cada um de vocês, mas a aula virtual tem essas limitações. Numa sala a gente consegue fazer isso com certa brevidade. E eu não quero também cansar vocês, mas ir para aquilo realmente que é fundamental para a gente vencer essa etapa aqui hoje. Muito bem. Eu não faço ideia quantos de vocês já estudaram por conta própria o tema da cosmovisão. Não sei qual é o nível de absorção que você já tem desse tema. E então eu quero trabalhar com vocês no dia de hoje, na aula de hoje, né, nessas etapas, a gente vai ter alguns intervalos aí. Eu pedi que o pastor Elton aí nos ajude quanto ao tempo de fechar cada momento. Então, quero trabalhar com vocês hoje a parte mais básica do que é cosmovisão. Trabalhar esse sentido, esse conceito, a estrutura, lançar os pilares, os fundamentos para essa abordagem aqui com vocês, tá bom? Então, eu peço a vocês, se eu estiver sendo muito rápido, vocês podem me puxar o freio, dar uma puxadinha aí, porque eu quero que, de forma geral, todos nós possamos caminhar no mesmo ritmo, na mesma pegada. E caso eu aborde alguma coisa que não fique clara, por favor, pessoal, abra o microfone e a gente vai tentar trabalhar isso melhor, ok? Dito isso, alguém quer falar alguma coisa aí? Ou está tudo tranquilo? Podemos avançar? Vamos avançar. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu quero passar meu slide. Cadê que não está indo, gente? Está passando para vocês? Tá não, né? Ainda não passou, não. Eu tô mexendo aqui no meu teclado também e não está saindo da capa. Acho que o senhor tem que dar um Um toque? Ok. Obrigado. aí. Apareceu para vocês agora? Apareceu. Ótimo, ótimo. Então, deixa eu só tirar a tela de vocês aqui da minha frente.
Eu não sei como... Ah, ok, melhorou. Ah, ok. Bom, como é que a gente pode começar essa abordagem aqui a título de introdução com vocês? Ao iniciar essa tratativa, essa leitura sobre cosmovisão, ou aqui como a gente vai ver à medida em que a gente avança, iniciar uma abordagem sobre cosmovisões. Isso seria até mais preciso, porque a gente vai perceber que não existe apenas uma cosmovisão, mas várias cosmovisões. Então, quando a gente começa falando sobre essa temática, abordando essa disciplina, nós precisamos, vai fazer bem ter em mente que as pessoas, de modo geral, com algumas exceções, né, elas não possuem um sistema teórico de filosofia. Então, você vai olhar as pessoas num conjunto e vai perceber que, no geral, elas não têm um sistema filosófico elaborado, claro, na sua mente, salvo algumas exceções. Assim também como para a teologia. Então, se você chega, mesmo na igreja, às vezes, você reúne o povo, e se você faz uma pesquisa de quantas pessoas ali, numa determinada igreja, num contexto, que talvez não seja uma denominação afeita ao estudo teológico, e você faz uma investigação de campo, ali uma pesquisa de campo naquele contexto, não afeito à teologia, ao estudo teológico, como é o caso das nossas denominações, sejam presbiterianas, congregacionais, batistas, e denominações mais históricas, que têm esse viés, têm essa veia, esse interesse pela formação intelectual, não só dos seus pastores, mas dos que estão em algum local de atividade na igreja, desempenhando algum ministério, quando não, o interesse pelo progresso intelectual de toda a membresia. De alguma forma, essas igrejas mais históricas como as nossas, elas vão se aplicar, de alguma maneira, a formar no meio desse povo pessoas que possam ter algum tipo de sistema teológico mais definido. Mas se você chega numa denominação que não tem essa característica, esse perfil, e você faz uma investigação de campo ali, você vai perceber que, no geral, as pessoas não têm um sistema teológico definido, correto? Talvez salvo uma pessoa ou outra ali, e a gente está vivendo num período muito tecnológico. Eu disse aí a vocês que eu sou um dinossauro nesse negócio de tecnologia, isso sou mesmo, né? Então, Elton fala algumas coisas aí de tecnologia que eu fico até chateado na hora, eu digo, eu não sei para onde vai isso, não. Né? Eu não sei para onde vai isso. Mas, aliás, nesse contexto mais tecnológico, de internet, tanta coisa, você vai encontrar mesmo em igrejas, denominações não afeitas à teologia, não linkadas intelectualmente ao estudo teológico, mas você vai encontrar um ou outro ali que tem alguma leitura, que assiste algum vídeo, que já está fazendo talvez algum curso EAD, algum curso virtual na área de teologia. Mas, de maneira geral, quando a gente trata de cosmovisão, nós precisamos ter em mente que as pessoas, em linhas gerais, elas não possuem um sistema de filosofia ou de teologia definido, né? Mas qual que é o ponto aqui de virada da chave dessa discussão? Todos possuem uma cosmovisão. Não há ninguém que não tenha uma cosmovisão. O indivíduo pode até mesmo não ter noção disso. Isso pode ser uma coisa muito subjetiva para ele, oculta, no sentido de não ser algo claro. Quando a gente fala disso, por exemplo, você pode chegar numa igreja de viés mais pentecostal, ou de perfil pentecostal, ou talvez até neopentecostal, e você começar a falar com um membro de uma igreja dessa sobre questão litúrgica de culto, e se você falar na questão liturgia do culto, ele vai dizer, não, nós não temos uma liturgia. Ou se você for mais
mais incisivo e falar em padrão de fé, numa confissão de fé, ele vai dizer, não, nós não temos esse tipo de coisa. Né? Se você falar de liturgia para um neopentecostal, talvez ele responda para você que o culto na igreja dele é dirigido pelo Espírito Santo. Né? Que é o Espírito Santo quem guia, não precisa de liturgia, não. Essa coisa de liturgia é para a igreja fria, é para homem de gelo, e por aí vai. Mas, na real, por favor, pode falar. Abra o microfone, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, querido. Meu nome é Mário, teu nome é Silvana, é porque eu estou no computador da minha esposa. Aí Ainda seu bem, nome é graças a Deus, viu, meu irmão? O senhor já estava meio assim, né? Eu já estava meio preocupado. Eu disse, qual será a cosmovisão desse rapaz? Não é, rapaz? Então, a pergunta que eu tenho para fazer, pastor, é a seguinte. Essa ideia da cosmovisão, ela é uma ideia de há pouco tempo ou ela já é uma ideia há muito tempo que já existia, mas ainda não era bem difundida? Essa questão da a definição própria, né, da cosmovisão. Sim, bom. Inclusive, nesse texto que eu disponibilizei para vocês fazerem leitura, que é um artigo do professor Fabiano Oliveira, professor lá no Mackenzie, em São Paulo, ele vai ter uma abordagem, um pouco dessa abordagem histórica do estudo de cosmovisão. Assim, no contexto cristão evangélico, é algo um tanto recente. Né? Do ponto de vista geral, ele tem alguma idade já. Na verdade, o que a gente vai entender pensando nessa questão histórica? O que a gente chama de cosmovisão, aquilo que é conceitual a partir desse termo, isso já existe desde sempre. Por exemplo, quando a gente faz a leitura do texto bíblico do Gênesis e a gente chega ali na narrativa da Torre de Babel, você vai encontrar ali uma cosmovisão centrada no homem, né? E a gente vai entender diversos movimentos na história como sendo uma expressão típica de cosmovisão, porque isso está ligado ao coração. A gente vai ver alguns conceitos, e aí eu diria que desde que o homem tem coração, existe cosmovisão. Né? Então, desde que o homem tem coração, existe cosmovisão. Agora, a elaboração disso, em termos mais técnicos, isso é um tanto mais recente. A gente vai ver que a filosofia, os pensadores alemães é que tem esse know-how aí. Né? Inclusive, o próprio termo que é traduzido por cosmovisão, Weltanschauung, eu não sei nada de alemão, viu? Eu só vou repetir o que eu tento aprender nessas coisas. Então, nessa apostila, nesse artigo que vocês receberam para estudar do Fabiano, ele vai, inclusive, usar bastante essa expressão alemã, Weltanschauung, né? Que é visão de mundo, né? É o olhar de mundo na língua alemã. Então, e cosmovisão é isso, né? Cosmos, visão de olho, de ver. Então, é por aí. Então, dentro do nosso contexto religioso, evangélico ou protestante, isso é uma coisa mais recente. E é muito mais recente ainda dentro do contexto brasileiro. Eu digo para vocês que eu sou cristão desde 1995, né? Desde os 15 anos de idade, hoje eu estou com 42, eu vim ouvir, ler sobre cosmovisão. Meu amigo, eu já estava casado, né? Eu tenho pouco mais de 13, 14 anos, foi quando eu vim me dar conta de cosmovisão. Eu vim ter sentido com cosmovisão quando eu entrei no seminário, praticamente. Né? Eu estou aí com 15 anos de ministério, então, por aí, menos de 20 anos que eu vim ter contato com essa coisa de cosmovisão, né? Há menos de 20 anos. Então, eu vivi uma parte do meu cristianismo completamente leigo sobre isso, sem ouvir isso, sem me aperceber disso, mas estava aí.
Eu costumo dizer que algumas coisas que a gente nomeia, a gente estrutura do ponto de vista teórico, intelectual, é mais ou menos como a descoberta de um planeta. O planeta já estava lá, a gente descobriu depois. Beleza? Muito bem. Então, assim como nós temos uma liturgia cultica, estruturada, elaborada, objetiva, aquele que é neopentecostal que diz que não tem, na verdade ele tem, porque ele tem algum tipo de liturgia, assim como mesmo quem não tem uma confissão de fé, um padrão de fé elaborado objetivamente escrito, mas ele diz que não tem, no fim ele tem, porque ele tem algum sistema de crença. Assim também com a cosmovisão. Então, o indivíduo pode não ter um sistema filosófico definido, um sistema teológico definido, mas ele tem sempre uma cosmovisão que o guia. E a gente vai perceber como isso é interessante. Eu introduziria nesse momento, e a gente pode ver isso um pouco mais à frente, vamos ver isso com certeza, mas usando o Novo Testamento, para encaixar aqui muito apropriadamente nessa tratativa sobre cosmovisão, é a ocasião em que o apóstolo Paulo chega em Atenas, na Grécia, né? Um centro grego de conhecimento, de filosofia, e quando você lê ali o capítulo 17 de Atos, Paulo está tendo ali um embate com os estoicos, não é isso? E epicureus, e é aquele texto onde Paulo fala onde o texto fala do Deus desconhecido. Então, o que você tem ali? Você tem o encontro de uma cosmovisão com outra, o embate de duas cosmovisões. Então, por isso que cosmovisão sempre é mais apropriadamente a gente falar no plural, né? As cosmovisões. A gente está falando no nível de estudo, as cosmovisões. A gente fala a nossa cosmovisão. E mesmo dentro do contexto cristão, religioso, evangélico ou protestante, né? Historicamente falando, você vai encontrar cosmovisões diferentes. Então, alguém pode ser um cristão e adotar uma cosmovisão bíblica. Quando a gente fala de cosmovisão reformada, eu procuro pensar que não é que ter uma cosmovisão reformada é alguma coisa mais elevada ou aquém de ter uma cosmovisão bíblica. Eu procuro pensar por aquilo que a gente vai encontrar dentro do bojo, desse conjunto do que é cosmovisão reformada, todo o seu enraizamento, o seu tronco está fincado por raízes na Escritura. Então, a gente vai ver muitos textos bíblicos lá na frente. Hoje, talvez nem tantos, porque eu vou trabalhar mais uma questão de base teórica com vocês. Eu quero preparar a mente de vocês dentro dessa estrutura teórica fundamental do que é cosmovisão. Então, você encontra ali Paulo confrontando uma cosmovisão que já existia, uma cosmovisão que a gente vai chamar de pagã. Paulo tem uma cosmovisão revelacional. Então, quando a gente fala de cosmovisão reformada, a gente está pensando, propriamente dito, em cosmovisão bíblica. A questão é que você vai encontrar outros cristãos que têm uma cosmovisão que talvez seja não tão bíblica assim, não tão fundamentada na Escritura, que talvez os seus pressupostos, e cosmovisão precisa necessariamente trabalhar com essa linguagem de pressupostos. São as ideias primeiras que guiam você, guiam seu coração, guiam a sua mente. E isso tem um resultado prático na vida inegável. É inegável. Então, a gente passa por isso tudo. Até aí tudo bem? Vamos para frente, né? Cadê? Voltei? Acho que eu passei demais, não. Ok. O que isso significa, então? Significa que até as pessoas comuns têm... Aí que comum interprete como pessoas não dadas ao academicismo. Tá bem? Então, são pessoas não dadas ao academicismo. Pessoas comuns. Pessoas mais simples possíveis. Então, dizer que cada pessoa, ainda que não tenha uma filosofia ou uma teologia definida, mas tem uma cosmovisão, significa
que até essas pessoas comuns têm um conjunto de crenças sobre como a realidade funciona e como deveriam viver. Então, vejam, o que a gente pode destacar aqui dessa afirmação, pessoal? Que cosmovisão tem a ver com como a realidade funciona. E cosmovisão tem relação direta com o modo como nós vivemos. Então, veja o que Franz Schaeffer diz, né? Neste sentido, as pessoas agem de acordo com a sua visão de mundo. Então, neste sentido, as pessoas vão agir de acordo com a sua visão de mundo. Então, os indivíduos vão se relacionar, eles vão viver nesse mundo dentro de uma percepção da realidade que elas possuem, e isso é o reflexo da cosmovisão desses indivíduos. Aí Schaeffer diz, né, de maneira que pensa, um homem é. Ele está dizendo o seguinte: como você pensa, você é. E isso sem dúvida, por exemplo, encontra fundamentação nas palavras de Jesus quando ele está tendo um embate com os fariseus, e ele diz, olha, o homem fala do que o coração está cheio, ou o que contamina o homem é o que sai de dentro dele, né? Jesus vai confrontar os fariseus exatamente porque eles estão forçando uma barra, forçando uma imagem pública que é contraditória com aquilo que de fato eles são no coração. Daí eles são chamados de hipócritas, não é isso? Daí eles são chamados de hipócritas. Então, como o homem pensa, o homem é. Então, isso é interessante porque a nossa doutrina, aqui pensando um pouco assim mais em teologia aplicada, a nossa doutrina, ela dita como a gente vive. Aquilo que a gente crê vai nos conduzir, vai nos direcionar, né? E quando a gente vive contrário ao que a gente diz crer, a gente está vivendo um conflito existencial do ponto de vista das Escrituras Sagradas. E a gente vai ser sempre chamado pelo Senhor Deus para um retorno, para uma circuncisão do coração, para um arrependimento, para uma reorientação da vida, para uma ressignificação, né? Dar o significado correto, né? Para aquilo que a gente está vivendo, ou para o modo como nós estamos vivendo. Então, isso tudo faz parte dessa leitura sobre cosmovisão. Poderíamos dizer que cada um de nós tem um modelo de universo dentro da cabeça. E aqui, nesse ponto, eu chamo a atenção para esse livro que eu falei para vocês, né? Que é o Universo ao Lado do Sayre, né? Universo ao Lado. Por quê? Esse livro aqui, nas edições anteriores, a capa dele era diferente. A capa desse livro, se você buscar no Google, você põe o nome do título do livro, aí você vai encontrar, talvez, acredito com certeza, a capa das edições anteriores. E a capa da edição anterior desse livro mostrava, assim, algumas pessoas andando numa direção e noutra, e a cabeça dessas pessoas não era a cabeça delas, era um mundo, era um planeta. Então, você tem vários planetas terras ocupando o lugar da cabeça dessas pessoas. Então, a capa, o artista que fez a capa, ele fez uma interpretação exata do conteúdo do livro. Então, universo ao lado, o que é que significa isso? Que ao teu lado tem uma outra pessoa que tem um outro universo na cabeça dela. Que à sua frente, atrás, do outro lado, nas tangentes, você vai estar cercado de pessoas em todo o tempo, né? E isso, talvez dentro de casa, com certeza, na escola, na universidade, no trabalho, no ambiente de vivência social, você vai encontrar diversas pessoas e cada pessoa talvez tendo um mundo na sua cabeça. Eu estou tentando lembrar aqui um ditadozinho,
uma expressão que às vezes as pessoas falam muito. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Cada cabeça é um Cada mundo, não é cabeça é um assim? mundo. Isso, opa, joia, pensando certo. Foi Daniel, não foi que falou? Foi. Obrigado, Pastor, Daniel. Joia, eu vi a mãozinha assim, agora, né? Então, assim, pode falar. quando a gente pensa sobre cosmovisão, né, como o senhor falou, que a pergunta de tio Mário tinha sido no início, né, que o termo, apesar de ser novo, a cosmovisão existe no homem desde que o homem é homem, desde que ele pensa, desde que ele encara a vida de certa maneira. Exato. O interessante, quando no texto tinha dizendo, né, que o senhor passou, quando o Kant vai definir a cosmovisão, ele sempre cita muito a palavra essência. Ele sempre diz que, se eu não me engano, é a essência da visão do homem sobre as coisas que estão ao seu redor, sobre as coisas que estão ao seu redor e o atingem. Eu não sei se ele usa o termo que estão Uhum. na sua órbita, Uhum. que giram em torno de si. Mas é interessante, porque quando a gente parar assim para ver a cosmovisão, a gente enxerga isso muito dentro das nossas casas, né? Isso. Assim, como cada pessoa tem a maneira de enxergar uma mesma situação. Aquele velho exemplo de um copo Isso. pela metade. Você bota na frente duas pessoas, uma pessoa pode ver ele meio cheio e outra meio vazio. Exato. Isso vai falar de acordo da cosmovisão da pessoa. A É, a pessoa como ela encara as percebe, coisas. né, o mundo, como ela percebe a realidade. É, Exatamente. isso, Então e é sobre a isso, questão Daniel. da... Oi? Pode falar. Sobre a questão da cosmovisão reformada. Assim, eu leio... Não leio há muito tempo sobre, mas Uhum. recentemente lendo um livro, eu achei interessante que o autor trazia assim. Ele trazia um caso que aconteceu, ele era um pastor, teve um caso de uma irmã da igreja que ele pastoreava, que ao perder o filho, aquela mulher assim, ela contava, né, que perdia o sentido de estar viva. E Isso. ele faz uma reflexão interessante sobre a cosmovisão que aquela mulher tinha sobre a vida e o que girava em torno dela e que fazia com que ela andasse. Então, assim, é uma questão interessante da gente pensar mesmo sobre, assim, quais, quais são as coisas que estão na nossa órbita que nos fazem caminhar em direção do Senhor, né? Aí Isso. eu achei, lembrei agora dessa reflexão da fala do Senhor. Boa contribuição. Obrigado, gostei. Mas é isso. Então, quando a gente faz essa abordagem, o Daniel ilustrou bem isso aí. Em resumo, de fato, é isso mesmo, né? Cada pessoa tem um modelo de universo na cabeça que diz como o mundo é e como deve viver. Então, isso é cosmovisão, né? A tradução da palavra alemã Weltanschauung, aí que significa modo de olhar o mundo. Então, por exemplo, uma coisa que está muito em voga hoje dentro do contexto cristão, político da atualidade, já há alguns anos, né? E cada vez mais está mais apimentado, mais quente esse negócio. Esse embate entre a perspectiva cristã tradicional e o progressismo cultural, político, quebrando paradigmas, removendo marcos. A palavra de Deus diz assim: não retire os marcos, né, antigos, são os limites antigos, são os pontos fundamentais que já estão estabelecidos. Então, numa ânsia, numa sede, numa fome, numa necessidade muito grande desse tempo que nós vivemos de transformar tudo ou de submeter tudo a uma alteração de conceito, de aparência, de essência, né? Usando aqui essas pontes filosóficas, né? De essência, aparência, nós nos vemos como cristãos num grande desafio de combater, né? Por meio da defesa da nossa fé, fazendo uma apologia da fé cristã, apologética na prática, né? Porque a gente está, o cristão imbuído deste senso de que a verdade ela não está em rota de colisão consigo mesmo, que a verdade não está em um processo de mutação, que ela é a verdade revelada, ela não é produzida, ela é revelada.
Então, a gente está sempre dizendo não para determinadas posições que são fruto de uma cosmovisão que está em confronto com a nossa. Como eu disse, Paulo chega em Atenas, no capítulo 17 de Atos, e ali há o confronto de duas cosmovisões básicas diferentes. Então, Weltanschauung, cosmovisão, olhar, o modo de olhar o mundo, né? O modo que a gente olha o mundo. Então, sempre que nós refletimos sobre alguma coisa, olha só, sempre que a gente reflete, pensa, né? A gente está refletindo sobre algum tema, sobre alguma coisa, desde um pensamento casual, né? Onde será que eu deixei meu relógio, por exemplo, né? É uma coisa assim, você está, onde será? Quando você faz, onde será que? Você está mentalmente num processo de reflexão. Você está usando processos mentais na busca de encontrar uma resposta, né? Onde foi que eu deixei meu relógio? Isso é uma coisa bem casual. Onde foi que eu coloquei aquela caneta? Onde foi que eu coloquei meu celular, né? Então, desde que a gente faz esse tipo de reflexão bastante casual, até um trabalho de uma questão mais profunda, né? Que sou eu? Isso é uma questão, é uma abordagem bastante existencial, né? O que eu sou? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Pessoas estão vivendo verdadeiras crises existenciais baseadas nessas questões aí bem básicas. Então, sejam questões de reflexão mais casual ou questões de reflexão mais profunda, nós estamos operando dentro de uma estrutura. Nós estamos pensando dentro de uma estrutura. Nós estamos usando informação. Nós temos algum tipo de informação e nós estamos usando essas informações e tentando elaborar um quadro onde a gente encontre uma resposta, uma conclusão para aquilo. Então, de fato, somente a hipótese de uma cosmovisão, ainda que seja básica, simples, é que nos permite pensar. O Saire vai dizer isso nesse livro Universo ao Lado, né? Então ele vai dizer, olha, toda essa reflexão, toda essa base de pensamento que a gente faz, seja para questões casuais ou mais amplas da vida, a gente está trabalhando dentro de uma estrutura de cosmovisão. A gente está trabalhando dentro de uma estrutura de cosmovisão, né? Então, como é que a gente pode trabalhar, né, esse conceito, né? Trabalhando esse conceito de cosmovisão de forma mais aplicada aí, né? O Saire, ele vai responder a pergunta mais básica quando a gente começa um estudo desse. O que é uma cosmovisão? Né? E aí ele diz, em essência, né, aqui já é um conceito de cosmovisão, você vai encontrar em cada teórico, em cada obra, conceitos talvez muito parecidos, alguns, outros um pouco diferentes, mas no fim eles estão passando pelo mesmo corredor. Eles estão fazendo uso de elementos bem básicos que vão estruturar, e aí um teórico ele trabalha um pouco mais isso, o outro um pouco mais sucinto. O Saire, ele diz que, em essência, a cosmovisão é um conjunto de pressuposições. Gravem essa palavrinha, gente. Pressuposições. O que são essas pressuposições? Hipóteses, que podem ser hipóteses verdadeiras, podem ser hipóteses parcialmente verdadeiras, ou hipóteses inteiramente falsas. Olha que interessante, né? Então, hipóteses inteiramente falsas. Pode ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras, ou hipóteses completamente falsas. Então, a gente vai encontrar pessoas com determinada cosmovisão e, avaliando do ponto de vista de uma cosmovisão bíblica, de uma cosmovisão reformada cristã, nós vamos classificar aquela cosmovisão como sendo o resultado de pressuposições inteiramente falsas, pressuposições completamente falsas, ou talvez uma cosmovisão que se fundamenta em pressuposições parcialmente verdadeiras. Elas são em parte verdadeiras.
mas não são completamente verdadeiras, né? Então, ela vai elaborar em cima de algumas facetas da verdade, mas não é tão consistente quanto deveria, né? Ele diz ainda que essas pressuposições, que essas hipóteses verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, elas são sustentadas. E elas são sustentadas como? De forma consciente, ou seja, eu tenho consciência dessas pressuposições e sustento, e eu defendo. Ou talvez de forma inconsciente. O indivíduo sustenta aquelas pressuposições, aquelas ideias mais primeiras, de onde ele elabora um comportamento. Veja, então, quando a gente pensa em cosmovisão, a gente parece que é uma coisa muito teórica, é só do pensamento. Mas aquilo que o homem pensa, ele é. Então, o indivíduo, ainda que inconscientemente, ainda que inconsciente, ele vai sustentar essas hipóteses, essas pressuposições. E como é que a gente sabe disso? Ele vai agir, ele vai responder, ele vai corresponder no mundo baseado nelas. Essas pressuposições, essas hipóteses, elas podem ser consistentes, é bastante consistente, ou inconsistentes, e essas pressuposições, elas formam, né, elas estabelecem a formação básica do nosso mundo. Então, os indivíduos, eles vão viver no mundo com base nisso. Então, veja que a gente está teorizando alguma coisa que é muito prática, na verdade, que é muito prática, né? Você vai ter pessoas que, esse exemplo que o Daniel deu aí, elas têm, na sua cosmovisão sobre vida, sobre existência, sobre morte, uma perspectiva muito finita, ao ponto de que essa visão finita da existência, né, não lhes permite encontrar um apoio que as mantenha firme de pé, de forma consistente, quando elas são sacudidas pela perda de alguém querido. Então, a pessoa entra num desespero profundo de existência. Tem gente que quer morrer também, tem gente que vai enterrar a pessoa querida e quer se jogar no buraco também na hora, e a pessoa não consegue mais se ver vivendo sem aquela pessoa, né? Então, a leitura que se faz é uma cosmovisão frágil que faz com que o indivíduo, por não ter pressuposições muito sólidas sobre vida e morte, sobre existência, aqui, pós a morte, ela se vê num desespero existencial, né? Daí, suicídio, em alguns casos, né? Depressão profunda e outras respostas que a pessoa vai dando com base nessas vivências que ela experimenta, que são fruto, né? Ou que acabam se desencadeando a partir do tipo de cosmovisão que ela sustenta no coração. Tudo bem até aí? Não esperem eu perguntar não, para contribuírem e mesmo tirar dúvidas, viu? Professor, Pois não? vamos fazer aquela pausa que nós combinamos e aí retoma novamente. E é 8h30. Tudo Sim, bem. mas não seria intervalo não, viu? Só seria uma pausazinha aqui na gravação. Esse primeiro momento aqui da nossa aula, e a gente retoma daqui a pouquinho. Aí agora... Pode retomar. Pode retomar, né? Muito bem, pessoal. De volta, continuando aqui, né? À medida em que nós estudamos cosmovisões, mais nos asseguramos de que se tratam mais do que sistemas articulados de crenças ou um conjunto de pressupostos
teóricos e esquemas conceituais. Então, o que é que está sendo dito aqui? À medida que a gente está estudando as cosmovisões, a gente percebe que é muito mais do que um mero sistema teórico organizado, ou um mero sistema, um esquema de conceitos arranjados. Então, a gente vai perceber que isso não é apenas teórico. Isso não tem apenas espaço na academia, na sala, no gabinete, no escritório, com os livros abertos. Não é? Isso, portanto, significa dizer que é uma cosmovisão, e aí aqui a gente vai afunilando muito e chegando no ponto que é muito interessante dessa abordagem, né? Significa que a cosmovisão é um comprometimento, é uma orientação fundacional do coração. E aqui a gente entra com essa palavra coração, né? Que é muito interessante aqui, porque, por exemplo, o Antigo Testamento vai lidar muito com essa expressão, com rins, coração, né? E o coração sempre traz essa imagem, essa ideia do homem interior, né? Do centro do homem, da parte mais profunda, do âmago, do centro da existência humana. Então, cosmovisão é um comprometimento, é um compromisso que está estabelecido. É uma orientação fundacional do coração. Então, existe uma orientação fundacional no coração. Fundacional vem de fundamento, né? A base. Ou seja, a essência de uma cosmovisão tem suas raízes no coração do indivíduo. Está lá. Né? Está lá. Então, está no coração do indivíduo, está dentro dele. Então, isso quer dizer que a mente humana está comprometida com a visão de mundo que é sustentada pela pessoa. Então, a pessoa tem uma visão de mundo e ela está comprometida com essa perspectiva acerca da vida e de tudo que envolve a existência, né? Então, você tem esse corredor direto que leva ao centro do homem, ao centro da vida, que é o coração. Então, a gente vai andando passo a passo e percebendo, né, que quando se diz que uma cosmovisão pode ser expressa por meio de uma história, por exemplo, né, uma cosmovisão ela pode ser apresentada por meio de uma história. Você pode fazer uso de uma história para apresentar uma cosmovisão. Ou essa cosmovisão pode ser apresentada por um conjunto de pressuposições, né? Dessas hipóteses primeiras, dessas ideias primeiras. E o que é que isso significa, pessoal? Significa que quando, por exemplo, estamos refletindo sobre a origem da humanidade, né? Essa é uma reflexão que todo mundo faz em algum momento da vida e alguns que vão fazer essa reflexão em muitos momentos da vida. Então, toda vez que alguém está refletindo sobre a origem da humanidade, a origem da vida como um todo, da vida humana, da vida vegetal, da vida, enfim, da vida animal, da vida em termos gerais, essa pessoa está envolvida numa reflexão, a cosmovisão do indivíduo. Então, essa cosmovisão, ela é expressa na forma de uma história. Então, vamos lá. Se alguém tem uma cosmovisão naturalista, uma cosmovisão evolucionista, então, alguém que é evolucionista, a cosmovisão dele é uma cosmovisão naturalista. Logo, as hipóteses, os pressupostos que compõem, que definem, que conectam as partes da cosmovisão do indivíduo, que vão exatamente serem apresentadas ou refletidas na vida, porque ele vai viver de acordo com isso. Então, o naturalista, ele vai
explicar a própria origem da vida humana e a vida em todos os sentidos, por exemplo, contando uma história, a história do Big Bang, né? O começo de tudo, né? Uma grande explosão cósmica, e a poeira cósmica, e aí a matéria, energia, né? Então, qual que é a origem da existência de todas as coisas? Qual que é a origem da vida a partir da perspectiva de um naturalista? De processos impessoais, né? De processos naturais, energia, movimento, enfim, matéria, a vida surgiu. Então, muita gente vive, eu não sei se muita gente, talvez muita gente, né? Mas pessoas estão vivendo no mundo, muitas já viveram e estão vivendo, e sempre existirão pessoas que sustentam essa cosmovisão. Então, as pressuposições delas eliminam completamente a ideia de um criador, de um Deus, de um Deus pessoal, de um criador pessoal. Então, e essa cosmovisão naturalista, que ela é expressa na forma de uma história, o Big Bang, ela também elimina qualquer perspectiva futura além dessa vida. Seja, para um naturalista, para um materialista, é muito simples. A vida começou e tudo termina aqui, acabou. Não existe céu, não existe inferno, não existe anjo. Tudo isso é parte de uma outra cosmovisão. Por outro lado, o cristão, por exemplo, ele vai expressar a sua cosmovisão sobre a reflexão que ele vai fazer sobre a vida. E aí ele pode expressar essa cosmovisão que envolve a resposta da vida, da existência, por meio de uma outra narrativa, por meio de uma outra história, que é a história da criação. Ele vai dizer, olha, existe um Deus, um Criador pessoal, e ele disse, haja luz e houve luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E tudo passou a existir. Então, o princípio da vida é vida, e é a vida de um Criador inteligente, sábio, e a partir daí tudo mais. Eu estou gostando da arte aí, viu? O pessoal que está desenhando aí em cima aí, eu não sei como é que faz isso não, mas... Pastor, Oi, Daniel. uma coisa interessante sobre isso. Um autor que escreve bem assim sobre cosmovisão e apontando assim é o Chesterton, que apesar assim de não concordar com boa parte da teologia dele, o debate que ele traz sobre cosmovisão no Ortodoxia é muito interessante. Quando ele fala ali que ele vive numa época onde linhas filosóficas apontavam a contradição da vida na fé, e ele ali vai defender a sua cosmovisão diante de muitas ilustrações. Ele gosta muito de usar ilustrações abstratas de mundo de fadas, dessas coisas, mas assim, a primeiro momento parece algo meio sem sentido. Mas com o desenvolvimento da leitura, é muito interessante ver como ele aborda assim, a cosmovisão lógica na fé, porque ele rebate principalmente algumas críticas que o Nietzsche viria a beber dessa fonte depois. E assim, apesar de serem de épocas ali não próximas, mas não tão contemporâneos, o discurso deles é como se um contradizesse ao outro, né? Nesse ponto do choque das cosmovisões. Sim. E tem uma parte que ele traz, ele vai defender a fé diante da própria vida, né? Ele recebia algumas críticas de jornalistas pelo modo como que diziam que ele defendia a vida de uma maneira muito abstrata e pouco objetiva. Aí ele ia dizer, mas é claro que vocês definem que eu defino a vida de maneira abstrata. Se vocês definem a vida pelo nascer e morrer, o que não seria abstrato para vocês? E aí, a partir daí, ele vai fazer uma série de reflexões sobre assim,
as nuances e sobre as complexidades da vida que eram ignoradas. E aí ele vai abordar as questões da fé. Então, o Chesterton ele é muito interessante sobre os conceitos de cosmovisão, sobre a cosmovisão da fé. Vale a pena a leitura, viu? É uma cabeça pensante. Então, é isso. Deixa-me arranjar aqui minha tela. Então, nós temos histórias ou conjunto de pressuposições que vão explicar a vida exatamente nessa direção. Então, essas pressuposições, né? Uma coisa que, aproveitando aqui, eu tenho essa mania, viu, gente? Às vezes eu estou dando estudo bíblico na igreja, estudo doutrinário e tal, e aí eu gosto de frisar para os irmãos que algumas expressões que não são tão usuais e que, às vezes, quando algumas pessoas fazem uso, erram na pronúncia, eu sou um tanto Caxias nesse negócio, mas não quer dizer que eu seja, obviamente, perfeito, preciso demais também nisso, mas tem algumas coisas que a gente pode evitar de errar, né? Tem coisa que não dá para evitar, então a gente vai errar. Outras dá para evitar. Então, pressuposições. Então, nunca digam pressupostos. Né? Então, às vezes a pessoa está falando, porque tal, nós temos os pressupostos. Não existe pressupostos. Existem pressupostos. Né? Eu sei que vai uma questão semântica aí, mas é feio para burro pressupostos. Eu tenho pressupostos aqui, eu tenho um pressuposto. Então, pressupostos. Né? Então, derivando de pressuposições. Então, essas pressuposições são essas hipóteses que podem ser o quê? Verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou completamente falsas, conscientes ou inconscientes, não é? Essas pressuposições, elas compõem uma cosmovisão, né, que compõem uma cosmovisão, falam do comprometimento do indivíduo. Então, se você para dentro de um contexto cristão, e eu já fiz essa experiência em várias situações, com pessoas de outras denominações, principalmente denominações neopentecostais. E aí você começa a desenvolver uma conversa com essa pessoa e, de repente, sobre um tema teológico, um tema bíblico, e aí você vai puxando ali, provocando indutivamente o indivíduo a expor suas bases, os corredores por onde ele caminha, por onde ele pensa. E aí você vai sacando desse discurso os pressupostos que o indivíduo sustenta, os pressupostos que formam a cosmovisão. Então, por que a pessoa pensa sobre determinada questão daquela forma? Porque os pressupostos, as ideias anteriores, estabelecem que ele pense daquela maneira. E aí vem um detalhe. Por que você para, por exemplo, com alguém que participa de uma igreja, que pratica... gente, se eu falar de alguma coisa aqui, eu não sei se todo mundo aqui é congregacional, mas, por favor, se eu falar de alguma coisa que seja feita na igreja de alguém aqui, por favor, não interpretem isso como uma maldade, viu? Mas me permitam. Então, se você vê uma pessoa que participa de uma denominação que, por exemplo, toca chofar, que faz ato profético, que, sei lá, tem que sair fazendo carreata com a réplica da Arca do Concerto, e tem cerimônias que tentam, de alguma maneira, reproduzir dentro do culto o sistema sacrificial do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Aí você para conversar com uma pessoa dessa e você tenta dizer para ele que não é daquele jeito, que aquilo é fruto de uma interpretação, de uma hermenêutica descomprometida com a Escritura, supersticiosa, que não leva em consideração a transição de uma aliança para outra aliança.
Aí você fica 1 hora, 2 horas conversando com uma pessoa dessa, você termina a conversa, você sai dali com a sensação de que você veio com um carro a 120 por hora e bateu no muro. No muro. E não resolveu nada. A sensação é frustrante, você se sente impotente, você fica, meu Deus, como é que pode? Eu falei tanta coisa, eu abri a Bíblia, eu mostrei, eu suei, eu perdi o fôlego, eu fiquei até com raiva em algum momento, me controlei, e essa pessoa não abre mão. Gente, ele tem uma cosmovisão, e uma cosmovisão é um compromisso do coração. Ele está comprometido a partir do coração. Não é um comprometimento meramente intelectual. Se fosse meramente intelectual, provavelmente o trabalho de convencimento dessa pessoa seria talvez mais fácil de ser feito. Mas porque é um comprometimento do coração do indivíduo, há um desafio gigante para uma pessoa dessa abrir mão desses pressupostos, dessa cosmovisão, ela se desvencilhar. Há uma luta interna que às vezes é muito dolorosa. Se você veio de uma outra denominação, que talvez vivia nesse contexto, e aí você ouviu um evangelho diferenciado, e você hoje saiu de uma igreja para outra, você sabe que foi difícil sair. Você sabe quanto foi difícil, porque você estava comprometido pelo coração, né? E aqui não é uma questão de sentimento, são convicções do coração. Você acredita que aquilo é a verdade. Você acredita que aquilo é daquele jeito, de fato. Então, para romper com esse véu, às vezes, meu amigo, dá muito trabalho. Então, essas pressuposições, né, que compõem uma visão, uma cosmovisão, falam do comprometimento do indivíduo. Elas podem ser plenas, ou parcialmente verdadeiras, ou totalmente falsas. Mas não podemos esquecer de algo essencial. E o que é esse algo essencial, pessoal? É o modo como as coisas são. Veja só, qual o ponto aqui? Qual é o ponto aqui importante? É que o indivíduo, pensando aqui na imagem do universo ao lado, né? Você tem do lado alguém que tem um outro mundo, o outro ali um outro mundo, cada cabeça é um mundo. Então, por mais que o indivíduo à sua direita e esquerda, à frente, enfim, ele tenha um mundo diferente, uma cosmovisão diferente, embora ele viva a partir desses pressupostos fundacionais do coração dele, as coisas são o que são. Deixa eu ilustrar isso aqui para você. Deixa eu ilustrar. Imagine uma pessoa que mora no 15º andar de um prédio. Olha, a ilustração que eu vou dar, ele poderia morar até no 5º. Vocês vão ver por quê. Vai dar no mesmo. Mas vamos lá. 15º andar. E esse indivíduo, na cabeça dele, ele acredita que ele voa. Ele acredita que ele voa. O mundo dele comporta essa ideia de que ele voa e que ele pode pegar um lençol no quarto dele, amarrar aqui no pescoço como uma capa do Superman, e ele pode pular de uma janela e ele vai voar. E o cara chega lá e se coloca na janela do 15º andar e ele está comprometido no coração dele que ele consegue voar. Ninguém pode impedi-lo de fazer o que ele acredita. Ele vive em torno disso e ele simplesmente tenta voar lá do 15º andar. Vocês sabem o que aconteceu depois que ele pulou. Não é verdade? Por que estou dizendo essa história tosca aqui? As coisas são o que são. Veja, numa cosmovisão pagã, vamos pensar aqui um pouco aqui na Escritura mais diretamente. Quando você estuda o Antigo Testamento, e você vai sempre lidar com o dilema da idolatria.
né? A idolatria dos povos pagãos, mas a idolatria do próprio povo de Israel. E você lê a história dos reis de Israel, eles estão envolvidos em adoração falsa a ídolos, e eles acreditam. Você vai ter os deuses cananitas que são adorados dentro de Israel, Baal, Astarote, né? Enfim, ou seja, pessoas que têm uma cosmovisão pagã acerca da divindade e que acreditam que existem muitos deuses e aqueles deuses que eles adoram, eles são reais e tal. Fato é que a Escritura vai dizer que não há Deus além de Deus. Não existe. O salmista vai usar uma expressão que é assim: eles são produto da imaginação dos homens, fruto da imaginação deles. Tudo bem, as sugestões de Satanás no coração humano, tudo bem. O ponto os deuses que eles adoram, eles não existem. Os deuses que eles representam em forma de ídolos, eles são vãs imaginações, diz o profeta Isaías. Porque só há um Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro. O ponto ainda que naquela cosmovisão pagã de idolatria de muitos deuses, as coisas são o que são. E o que é o que é? Só há um Deus. Então, é a história do cara que acredita que voa. A cosmovisão dele comporta a ideia de que ele voa amarrando um lençol. Qual é a cor da capa do Superman? É vermelha, né? Não sei. Vermelha. E ele pula e ele vai voar. Só que ele pula e... Agora, veja. Qual é a realidade? Ele vai cair e vai morrer. Então, o fato de alguém sustentar hipóteses que formam, que compõem sua cosmovisão, o fato de alguém sustentar pressupostos falsos, equivocados, e que formam uma visão, uma cosmovisão, por sua vez, falsa, não muda a realidade. Quer dizer que algo continua a ser o que é, mesmo que a pessoa discorde. Então, mesmo que o indivíduo discorde, as coisas vão ser exatamente o que elas existem para ser, né? Então, nesse ponto, talvez a gente pudesse pular para uma discussão sobre a verdade, né? O que é a verdade? Paulo vai trabalhar isso, vai dizer a verdade é a verdade e nada podemos contra a verdade, né? Então, a verdade, ainda que exista mentira, acho que o ponto de reflexão é esse, ainda que exista o que é falso, contraditório, que se opõe à verdade, a verdade continuará sendo o que ela é. Ela não vai ser alterada, ela não vai deixar de ser o que ela é, porque as coisas são o que são. Quando a gente pesquisa, por exemplo, sobre cosmovisão, e até a capa dos nossos slides aqui, eu coloquei, obviamente, você sempre vai encontrar alguma relação com as lentes. A gente que usa óculos aí, como o Paulo Sena, né, a Célia e outros irmãos, os óculos, as lentes que a gente usa para enxergar, né? Então, a gente usa essas coisinhas aqui, sem as quais nós não conseguimos viver, eu pelo menos não. A gente usa isso aqui para poder viver, para poder andar, para poder ler, enxergar o mundo, né? Então, se você tem um certo grau de miopia, como eu tenho, e de astigmatismo, então você sabe que ficar sem as lentes, sem os óculos, é uma coisa assim muito difícil, muito complicada, né? Então, a analogia dos olhos, essa comparação, né? Fazer esse trabalho de analogia, de comparação dos olhos, nos ajuda muito a ilustrar o aspecto subconsciente do elemento constitutivo da cosmovisão. Veja, então, esse elemento que constitui a cosmovisão, né, ele possui um aspecto que é subconsciente. Por quê? Lembra do começo dessa aula? O indivíduo pode não ter um sistema teológico ou filosófico
objetivamente claro, definido na mente dele. Mas ele tem uma cosmovisão. Os pressupostos, os elementos dessa cosmovisão podem ser subconscientes para ele. Ele não está consciente desses pressupostos. Entendeu? Mas eles estão lá. Então, quando a gente faz esse paralelo, essa avaliação, a gente entende que os nossos pressupostos podem não ser percebidos assim claramente, mas estão presentes. E olha que interessante, esses pressupostos eles vão moldar os nossos desejos, as emoções, e vai moldar também os pensamentos. Então, o que é que a gente deseja? Esses desejos eles são moldados a partir desses pressupostos que subconscientemente estabelecem a constituição de nossa cosmovisão. As nossas emoções, como a gente reage, o que a gente sente, e os nossos pensamentos. Então veja que na prática a gente vive em cosmovisão, né? Pegando um gancho aqui do livro Amando Deus no Mundo, se eu não me engano, que é um outro livro de cosmovisão, eu não tenho ele aqui, do Dr. Eber Júnior, é um livro parrudo, né? É publicado pela editora Fiel. Ele diz o seguinte: não pensamos tanto sobre eles. Sobre eles quem? Os pressupostos. A gente não fica pensando tanto sobre eles, mas pensamos com eles. Então, alguém que expõe uma determinada cosmovisão, ele não fica elaborando ou pensando sobre os pressupostos, a menos que você se envolva nesse trabalho propriamente dito. Eu quero estudar os meus pressupostos. Veja, alguém levantou a mão aí? Não, pastor, pode continuar aí. Aí o Beleza. senhor dá uma pausazinha para o intervalo, para que eles possam tomar uma aguinha e retornar com 5 minutos. Pronto, então, a gente vai parar de 8 horas, é isso? 9 horas. Não, agora, para poder o intervalo. Então, já são 9 horas, se eu não estiver enganado. Ah, é verdade, 9 horas. Desculpa, eu me atrapalhei. Beleza, então vou parar aqui, eu vou falar aqui e a gente dá essa pausa para vocês tomarem uma água, tomarem um café. Então, o indivíduo não fica pensando constantemente, diariamente, no dia a dia, sobre os pressupostos, mas ele não pensa sem eles. Agora, isso é interessante porque quando a gente estuda cosmovisão e a gente trabalha esses conceitos, esses elementos constitutivos, fundacionais da visão de mundo, lembre, quando a gente fala de visão de mundo, cosmovisão, visão do mundo, visão da vida, quando a gente fala de visão de mundo, a gente está envolvendo tudo que diz respeito à realidade, à existência. Então, às vezes a gente vê alguém dentro do contexto da igreja fazendo uma afirmação e vivendo de acordo com aquela afirmação que ela faz. Por quê? Porque é aquilo que ela tem no coração como compromisso, aquilo que ela pensa. Então, aquilo é produto de pressupostos que ela tem no coração. Só que os pressupostos constroem, elaboram condutas, conceitos, mas eles estão envolvidos numa cadeia de implicações. Então, veja, quando a gente estuda a teologia reformada, o pensamento de teologia reformada, ela tem uma característica que eu sublinho aqui, eu destaco, muito interessante, porque você vai perceber que uma doutrina ela está tão bem conectada à outra que uma acaba sendo implicação necessariamente da outra. Então, você estuda um assunto e aquilo te leva para uma outra abordagem, que te leva para outra, e no fim você está dentro de uma grande corrente dourada.
Então, eu costumo dizer para os meus alunos que vão ser examinados pelo conselho para se tornarem membros da igreja, que se eles não entenderem aquele assunto que eu estou dando naquele dia para eles não compreenderem biblicamente aquilo, teologicamente, lá na frente eles não vão entender outro assunto, eles vão ter dificuldade, porque existe uma corrente de implicação ou de implicações. Então, nós não estamos pensando naturalmente nos pressupostos, mas nós não pensamos sem eles. Então, o mesmo vale, diz Weber, para a influência que os pressupostos exercem sobre nossas emoções, sobre nossos desejos. Então, as nossas emoções, os nossos desejos, eles sofrem influência desses pressupostos. Então, é muito interessante, aí eu vou dar essa pausa deixando aqui, né, que a gente precisa estabelecer pressupostos firmes, claros, e pensando aqui num contexto teológico, pressupostos fundamentados na revelação bíblica. Então, os nossos pressupostos que não encontram fundamento na Escritura, eles precisam ser substituídos. Porque daí nós vamos acabar concluindo, no fim das contas, contrariamente ao que o texto sagrado nos revela. É por isso que você vai encontrar cristãos em colisão com a Escritura, chocando-se com a Escritura, porque eles estão munidos de pressupostos, moldando uma cosmovisão, guiando a vida deles, e eles estão andando numa direção para longe da verdade. A menos que eles substituam os pressupostos pelos bíblicos, reformulem essa cosmovisão, eles nunca conseguirão andar por este corredor. Vamos parar um pouquinho aqui. 10 minutos, Elton? 10, 15? A gente prossegue. Muito bem, pessoal. Retomando aqui, pensando aqui em como existe um choque de cosmovisões, a gente estava falando um pouco disso no intervalo aqui, pensando que o choque de cosmovisões é uma coisa muito comum, muito comum. E como a gente lidar com o choque de cosmovisões, que muitas vezes é até impossível de ser evitado em certas circunstâncias. Eu volto mais uma vez para lembrar a situação em que Paulo chega em Atenas, Atos 17, e como a gente abordar, né? O Mário até tocou nisso, como chegar e fazer uma abordagem que você tem pressupostos firmes, uma cosmovisão bíblica, com alguém que não tem aquela cosmovisão bíblica, que não tem os pressupostos que você sustenta, pessoas que não têm os mesmos compromissos fundacionais do coração que você tem. Como chegar? Lembra de Paulo, como ele chega? Paulo tem uma cosmovisão cristã, ele chega no contexto pagão da cosmovisão grega de Atenas, e Paulo olha aquele cenário como... Veja, ali nós temos um bom indicativo de como reproduzir algo daquela monta na nossa vivência. Paulo chega e diz... Paulo não chega chutando o pau da barraca, chutando tudo que é ídolo, metendo cacete em todo mundo, né? Como se diz. Paulo chega e diz: estou admirado, vocês são religiosos. Então, nossa, eu tô bobo, estou admirado. Veja, a admiração de Paulo pelo impulso religioso deles expresso na maneira como eles construem altares não significava uma aprovação. Mas Paulo, com sabedoria, ele está entrando no terreno. É como se Paulo tivesse assim, dá licença que eu vou chegar aqui agora. Estou admirado da religião, vocês são muito religiosos. E aí ele começa um diálogo, ele começa um trabalho, que é uma coisa que, por exemplo, quando vocês estudarem apologética, por exemplo, Pedro diz, nós devemos santificar a Cristo, nosso coração, para estarmos prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé.
ou quando Judas diz que nós devemos batalhar, né? Pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, num contexto de choque de cosmovisões. A batalha, a palavra grega que Judas usa ali é apologética, né? A defesa da fé cristã. Então, mas veja, Paulo começa de uma forma elogiosa, por assim dizer, com os gregos, entre os estoicos, epicureus ali. Paulo vai abordando até chegar no altar ao Deus desconhecido, e ele fala, né? Aí ele faz uma apresentação da cosmovisão cristã, do Deus verdadeiro que criou tudo, em quem nós nos movemos, existimos, citando inclusive fragmento de um poema pagão. É uma coisa que a gente vai tocar nisso um pouco lá na frente. Ou seja, fragmento da verdade na boca de pagãos, né? E aí Paulo vai... Só que no final do texto, você vai lendo, existe um atrito de cosmovisões. Tem gente lá que diz, não vamos ouvir esse tagarela, não. Outro dia a gente escuta. E teve gente que saiu dali brabo com Paulo. Então, o ponto é, talvez você use as melhores ferramentas de abordagem de uma cosmovisão, mas talvez o conflito seja inevitável. Em todos os sentidos, você precisa fazer essa aproximação com critério, com sabedoria. A Escritura vai nos dar princípios de sabedoria para isso. Deixa eu ilustrar isso aqui. Durante um tempo, eu servi como missionário no sertão de Pernambuco. Durante 2 anos, na cidade de Exu. E eu lembro que ali é uma cidade muito católica. Então, a gente, missionário de campo, tinha que visitar bastante. Então, um dia eu cheguei na casa de um senhor e ele tinha a parede da sala lotada de imagens de santos católicos, né? E imagens de Padre Cícero e outras. Aí eu cheguei naquela casa, me aproximei e a gente conversou um bocado, tomei café ali com aquele pessoal e quase saindo, aquele senhor disse assim, olha... Tá aí o primeiro crente que eu gostei, que não veio falando mal do meu santo. Né? Então, veja, eu tinha uma cosmovisão, ele tinha outra, eu me aproximei dele para expor a minha, né, o evangelho, pregar o evangelho, mas eu não fiz isso fazendo uso de uma abordagem de confronto, propriamente dito. Né? Então, acho que aí onde a gente vai tentar ganhar o respeito, o direito de ser ouvido, né? Ainda que não seja crido, mas pelo menos de ser ouvido. Se a gente já for ouvido, já é um bom caminho. Bom, pessoal, continuando aqui. Cadê? Não mudou, não? Não mudou? Peraí. Dou um toquezinho. Agora sim. Assim, pois, uma cosmovisão fala... Olha, prestem bem atenção nisso. Uma cosmovisão fala sobre a constituição básica da realidade. Então, uma cosmovisão fala de quê? Daquilo que é mais básico, que forma a realidade. E daquilo que fornece o alicerce sobre o qual nós vivemos. De forma bastante sucinta, uma cosmovisão são as lentes com as quais lemos e interpretamos a realidade. Então, aqui é um conceito bem rápido de cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo, ou seja, as lentes com as quais nós lemos, se lê e interpreta a realidade. Então, como é que a gente faz a leitura da existência, da vida, em termos gerais, como a gente já falou um pouco antes? A gente usa quais pressupostos? Naturalistas ou criacionais? Materialistas ou bíblicos? Né? Humanos ou revelacionais? Então, a partir disso, como é que eu interpreto essa realidade ao meu redor? Isso é exercício de cosmovisão. Então, veja que a gente está fazendo isso sempre. Então, mais uma vez, a analogia dos olhos nos ajuda a ilustrar, né, esse elemento constitutivo. Está voltando, é? Espera aí, gente. Acho que teve aqui uma repetição de slides, deixa eu ver. Uma repetição que eu não entendi agora. Por que eu já andei tanto e está repetindo? Bom, vamos aqui.
Mais uma vez, pegando aqui um gancho na obra do Dr. Eber, né, Amando a Deus no Mundo, ele diz o seguinte: de fato, constantemente sentimos que as pessoas ao nosso redor, veja aí, pega um pouco do que o Mário falou, que a gente vem falando, vivem um mundo totalmente diferente do nosso. Então, isso é muito comum, gente. Todos os dias a gente está lidando com pessoas diferentes, pessoas de origem familiar diferente, pessoas talvez de condições econômicas diferentes, pessoas de contextos residenciais diferentes, né? Periféricos ou mais centrais. Mas a gente está constantemente, né? A gente sente que pessoas ao nosso redor vivem um mundo totalmente diferente do nosso em relação, por exemplo, à política, né? Esse é um momento muito apropriado para dizer isso, né? A gente vai viver num contexto em que a gente tem pessoas que vivem num mundo diferente do nosso quanto à política, né? A meio ambiente, né? De repente, você é um alto apreciador de picanha, o outro quer ser, como é que diz aí agora, que não come, vegano. O outro é vegano, né? O outro é falso, como é? A pessoa que não come carne, como é que a gente chama? Mas come outros itens derivados de animal. É o vegetariano, né? Porque tem diferença entre vegetariano e vegano, tá bom? Aqui eu conheço uma pessoa que eu digo que ele é um falso vegetariano. Porque ele não come carne, mas não perde uma mortadela. Uma salsicha. Então, assim, não come o bife no almoço, mas se tiver salsicha, mortadela, come. Aí eu brinco com esse amigo, eu digo, é falso vegetariano, né? Então, você vê pessoas que estão vivendo num mundo completamente diferente do seu quanto à religião, a causas sociais, até diversão. Gente que tem outras ideias sobre, por exemplo, como se divertir, como se entreter, né? Então, essa é a razão pela qual muitas vezes é tão difícil a comunicação. Olha aí. Então, por que às vezes é tão difícil a comunicação entre alguém que se intitula ou se assume de direita, outro que se assume de esquerda, politicamente falando, né? Então, por que é tão difícil às vezes essa comunicação entre as partes, né? Então, o contexto religioso, então, né? Então, você não vai ter só uma dificuldade de comunicação, por exemplo, entre você, evangélico, com um católico ou um espírita, mas dependendo de que denominação você seja membro, participe, você vai ter uma dificuldade de comunicação com outro crente, uma pessoa que é de outra denominação, né? Então, de repente, você tem um presbiteriano que não consegue se comunicar com o batista, porque o batista disse que não pode batizar criança. Aí pega. Então, você tem uma dificuldade de comunicação por conta dessas diferenças, né? Então, e a compreensão mútua para pessoas de visões de vida diferentes. Então, é isso aí que o Mário falou aí no nosso intervalo que a gente estava conversando sobre isso. Então, passa por esse viés aí. Deixa eu ver. A diferença de cosmovisões pode produzir tantos atritos relacionais, tá vendo? Atritos intelectuais, atritos religiosos, que precisam ser mais conscientes do que significa uma cosmovisão. Então, a gente não pode escapar disso, né? Às vezes, existe nos debates, principalmente debate de internet, né? As pessoas não conseguem se manter no esquema das discussões intelectuais apenas, ou como a gente chama, na discussão das ideias. Então, você começa a discutir com a pessoa, seja o tema que for, política, religião, sei lá, meio ambiente, qualquer tema. Isso no ambiente virtual acontece de sobra. Aí você começa a argumentar, contra-argumentar,
Quando o teu oponente no discurso, no debate, começa a ficar encurralado, você começa a usar de estratégias filosóficas, de recursos filosóficos interessantes que põem o indivíduo em xeque, aí o camarada sai daquele ambiente da discussão das ideias e ele parte para um ataque moral, um ataque do indivíduo. A gente chama isso de argumento ad hominem, né? Ou seja, você deixa de discutir ideias, proposições, propostas, ideias, e você passa a atacar o indivíduo. Você passa a, por exemplo, eu estava na internet, no Facebook, um dia postei algo que politicamente é interpretado como uma posição de direita, né? Uma posição de direita política, e um cidadão entrou e ele fez uma crítica daquela ideia que eu tinha defendido, e aí eu vi que a crítica que ele tinha me feito, ela era assim, com todas, toda a vênia, com toda modéstia, era bastante rasa, era frágil. E que o indivíduo, ao tentar me desqualificar o meu raciocínio, ele usou de argumentação, de afirmações que eram muito falaciosas. Eram falsas, eram equivocadas, elas não se sustentavam. Aí eu contra-argumentei no discurso. Eu disse, olha, seu argumento, embora pareça bíblico, ele erra aqui, pá. Aí o indivíduo, sabe o que ele fez? Ele não tinha mais o que dizer para mim. Ele disse assim, é por isso que o mundo está se acabando com esse tipo de pastor. Pastor, que coisa. Olha, aí ele começou num ataque. Ele ligou a metralhadora no automático e porque pastor desse jeito, como é que pode um pastor dessa qualidade, e isso e aquilo. Ele passou de uma discussão intelectual de ideias para um ataque moral. Eu cheguei num ponto que eu não discuti mais, disse assim, meu amigo, será que a gente poderia deixar de lado eu como pessoa, como pastor, como homem, como ser, e a gente voltar para discutir o tema? Aí daí já tinha se perdido tudo, né? Então não tinha mais graça, não tinha mais química para nada. Mas assim, o cara me detonou. O cara disse, o inferno está cheio de pastor desse tipo. Eu disse, caramba, o que foi que eu fiz? Aí em algum momento eu disse assim, em nenhum momento eu disse que você era feio ou bonito. Em nenhum momento eu disse que você era moralmente correto ou moralmente reprovado. Eu estava discutindo isso e isso com você. Eu acho que você está apelando para o velho argumento ad hominem, que é assim, deixa de lado quando eu não consigo mais me defender e ataco você. Então, esse tipo de procedimento, ele é muito comum no ambiente virtual, infelizmente. E aí a gente tem que estar ciente disso e não cair nessa cilada, porque quando você é no ambiente público virtual moralmente atacado e injustamente, a sua tendência é se defender atacando também. Então aí você tem que, com sabedoria, entender que talvez consiga responder em alguma medida, mas precisa perceber a hora de deixar o cachorro latindo sozinho e você parte embora, sabe? Tem hora que você vai passando na rua e um cachorro, ele tá preso, só que a corda é grande, aí ele vem para cima de você latindo. Aí você toma aquele susto e para. Aí você percebe que ele está na corda. O que é que você faz? Fica lá ouvindo o cachorro latir? Você vai embora, deixa ele lá. Então tem hora que você tem que deixar o cachorro na corrente dele lá latindo à toa e você vai embora porque você tem mais o que fazer. Vamos para frente? Cadê? Pronto, bem. Qual que é o lugar de uma cosmovisão na vida?
né? Então, o papel, né? Qual é o papel da cosmovisão em nossas vidas, né? Então, a resposta que a gente pode sugerir para isso, acredito que é uma resposta considerável, né? É que a nossa cosmovisão funciona como um guia para a nossa vida, ou seja, qual é o lugar da cosmovisão na vida de uma pessoa? Ele vai guiar a vida da pessoa. Uma cosmovisão, até quando ela é meio inconsciente e até desarticulada, ela não é, você não consegue achar assim os pontos dela muito claramente, ela funciona como um compasso, ou como um mapa dessa estrada que vai guiar você aí, né? Então, o lugar da cosmovisão é um guia para a vida. Ela vai guiar a tua vida. Ela nos orienta, né? Ela nos orienta no mundo de forma geral, dando-nos um senso do que é alto, do que é baixo. Essa cosmovisão vai nos dar uma percepção. Como é que eu interpreto algo que é alto? Você já viu um indivíduo dizer assim, ó, fulano ali é tão teimoso, se você disser que é pedra, ele diz que é pau. Se você quer branco, ele diz que é preto, né? Então, o indivíduo ele faz uma leitura do que é alto, do que é baixo, orientado por essa cosmovisão, que é esse conjunto de pressupostos que ele carrega na mente, está agarrada no coração dele, que faz ele olhar e entender, né? Às vezes você fica tão admirado quando uma pessoa tem uma perspectiva sobre algo, e a história que o nosso irmão, o outro aí que eu esqueci o nome, falou, o copo não está pela metade de água. E o outro diz assim, o copo está meio vazio ou está meio cheio? Né? É aquela coisa. Um está vendo vazio, meio vazio, o outro está vendo meio cheio. Né? Então ele está acessando essas informações, esses pressupostos que estão na mente, para fazer uma leitura e uma interpretação dos fatos, né? Do evento. À medida em que nós vamos fazendo essa leitura e essa interpretação da vida, da realidade, nós vamos nos identificando como ser dentro do contexto dessa realidade. E isso significa que nós vamos nos identificando nesse contexto. Nós vamos nos definindo como ser, como pessoa, nos definindo de maneira que alguém vai olhar e vai dizer, olha, é isso ou é aquilo. Então, essas cosmovisões vão nos orientando, né? Quanto ao nosso senso do que é alto, baixo, do que é certo, do que é errado. Então, na confusão de eventos, nesse mar de fenômenos que nos confrontam, a nossa cosmovisão vai nos dar esse senso de discernimento das coisas. Então, veja, se você tem uma cosmovisão bíblica, que a gente já assumiu aqui no início dessa aula, uma cosmovisão mais depurada, uma cosmovisão mais afinada com as Escrituras. E a gente está assumindo essa cosmovisão mais depurada, mais refinada, como sendo uma cosmovisão reformada. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha o espectro evangélico, o espectro teológico evangélico que nós temos acesso, ou que nós participamos, ele pode ser, pensando em cosmovisão, uma cosmovisão arminiana. Eu não sei se existe aqui nessa classe cristãos arminianos e calvinistas, mas vamos lá, eu vou assumir que teoricamente sim. Então, talvez eu tenha irmãos com a cosmovisão arminiana e irmãos com a cosmovisão calvinista, né? Obviamente que, como calvinista, com todo o respeito, eu vou assumir que uma cosmovisão calvinista ela é mais depurada, ela é mais refinada, ela é mais aprofundada biblicamente, por assim dizer. Por algumas razões, eu assumiria isso. Por exemplo, quando você faz a leitura desse livro que eu já apresentei para vocês, Calvinismo, do Kuyper, né?
Se vocês puderem, leiam esse livro, leiam essa obra. O Kuyper, ele vai, por exemplo, dizer que o calvinismo não é apenas ou meramente um sistema teológico de religião. Veja, como isso é interessante. Ele vai dizer que a visão teológica calvinista, ela não lida meramente com o escopo, com aquilo que se chama de religião, ou com a Bíblia, com a teologia. É por isso que nesse livro ele vai falar de calvinismo e religião, ok? Aí ele vai falar sobre calvinismo e política, calvinismo e ciência, calvinismo e arte, e calvinismo e o futuro. Enfim, qual é o ponto? Qual é o ponto aqui? É que para esta cosmovisão chamada de calvinista ou reformada, essa cosmovisão, esses pressupostos estabelecem as lentes pelas quais um cristão ele lê e interpreta a política. Então, é possível um cristão pensar e discutir e fazer política sendo verdadeiramente cristão? Ora, se eu tenho uma cosmovisão calvinista ou reformada, eu digo com todas as letras, obviamente. Claro que sim. Por exemplo, eu não sei aqui, eu não estou fazendo uma enquete, uma consulta a vocês, meus irmãos, mas você já deve ter ouvido, ou talvez até repetido isso. Política não é coisa de crente, por exemplo. Crente não precisa de política, o crente não discute política, política não faz parte da vida do cristão, do crente. Quando alguém pensa isso, quando alguém fala isso, ela está falando do que pensa, ela está falando do que acredita, ela está falando com base no comprometimento do coração, ela está falando com base em pressupostos que ela tem, ou seja, crente canta hino, crente ora, crente lê a Bíblia, crente não estuda política, crente não fala de política. Então ela diz, política não é coisa de crente. Então, essa afirmação, ela parte de uma cosmovisão que é muito restritiva ao contexto da religião, uma cosmovisão que acaba se restringindo, em algum sentido, a dialogar no contexto religioso tão somente. Então, uma cosmovisão assumida como calvinista ou reformada, ela diz, não, eu posso falar, dialogar sobre política, eu posso, como cristão, dialogar sobre ciência, eu posso dialogar sobre as artes. Tá? Por exemplo, um cristão que diz assim, eu não escuto música que não seja evangélica. Ou crente não escuta música do mundo. É mais fácil ouvir isso. Crente não escuta música do mundo. A pessoa fala isso por causa de uma cosmovisão que ela possui, de pressupostos que ela tem. Então, ela tem, nessa cosmovisão, uma limitação de abordagem quanto às artes. Então, a cosmovisão reformada, ela vai conseguir se comunicar em relação às artes, em relação à religião. Então, quando eu digo que a cosmovisão reformada, ela é mais refinada com a Escritura, eu estou dizendo, em outras palavras, que assumindo que a Escritura ela trata não só do aspecto metafísico, ela trata não só do aspecto supranatural ou sobrenatural ou espiritual. A Escritura trata de aspectos comuns da vida. Vocês estão entendendo isso? Recentemente, eu terminei uma série de pregações sobre os reis de Israel. E quando eu comecei essa série de mensagens falando sobre os reis, eu dei como tema dessa série a decadência espiritual, moral e política dos reis.
E foi muito interessante porque à medida em que a gente estudava a história de cada rei, a gente percebia que a Escritura está falando, ou a revelação de Deus por meio dos profetas, ela está sendo dada, acontecendo, dentro de um contexto político, dentro de um contexto palaciano, dentro de um contexto de rei, de reino, de súdito. Então, você tem ali alianças políticas, você tem ali traições, complôs, conspirações, assassinatos, tudo dentro de um contexto político. E a revelação de Deus está sendo dada dentro desse contexto. Então, isso é interessante para moldar nossa cosmovisão quanto ao tema o tema cultural política, por exemplo, para nos fazer perceber que existe um diálogo possível entre o cristão e essas diversas áreas da existência. Então, essa cosmovisão vai nos orientar quanto a isso. É assim que a gente vai conseguir responder e também questionar dentro do mundo onde a gente vive. Bom, ninguém está perguntando nada, acredito que parece que está indo tranquilo até aqui, né? Então, vamos lá. Essa cosmovisão nos permite colocar ou situar os vários fenômenos que estão ao nosso alcance. Então, ela nos ajuda a situar cada coisa que está ao nosso alcance. Os fenômenos, né? O que acontece ao nosso redor. Então, de fato, pessoal, outros autores têm uma função, outros fatores, digo, autores não, parece que eu já estou com sono, né? Mas não é não. Outros fatores têm a função neste processo de orientação. Ou seja, existem fatores que vão interagir conosco nesse processo de orientação da vida, de interpretação, fatores psicológicos, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, ela sofreu uma carga, uma descarga psicológica muito intensa, muito grande. Isso vai, de alguma maneira, interagir na formação desses corredores de orientação da vida. Então, quando alguém vai estudar as questões psicológicas, então ele vai falar muito dos traumas, das neuroses, e que o indivíduo vai se comportar com base nisso. Em algum sentido, essas descargas psicológicas podem contribuir, elas vão de alguma maneira interagir nesse processo de orientação. Então, alguém que sofreu um trauma, uma violência, algo intenso, ele passa talvez a estabelecer uma leitura dos fenômenos ao seu redor, tendo como influência essa descarga de trauma ou de experiência psicológica grave, né? A questão econômica. Então, alguém que sofre que está exposto aos aspectos econômicos, ele passa a fazer uma leitura. Então, as pessoas vão se orientar, muitas vezes, sofrendo influências em algum nível, em algum sentido, desses fatores que são tão comuns para a vida, né? Mas estes outros fatores não eliminam a função orientadora da cosmovisão de alguém. Eles podem ter alguma participação, mas não elimina essa função básica orientadora dessa cosmovisão que alguém possui, né? E que frequentemente influenciam através de nossa perspectiva de vida. Então, esses fatores que estão ali frequentemente nos influenciando, eles vão, de alguma maneira, procurar se encaixar nessas hipóteses, nesses pressupostos mais fundantes